partir de agora você acompanha ao vivo a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, aqui pela TV Justiça e também pela Rádio Justiça. E depois a cobertura no Jornal da Justiça, segunda edição. Tudo isso você acompanha aqui com a gente, ao vivo, no Direto do Plenário. Vamos sentar. Ministros em plenário. Muito boa tarde, senhoras Ministro Luiz ministras, Fux, senhores senta. ministros, excelentíssimo Abre a sessão, ministro Luiz Fux, presidente do República. Vamos dar início à abertura da 34ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 4 de novembro de 2021. À esquerda do ministro-presidente, de pé no púlpito, púlpito, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Carmelília Lewandowski, Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h20, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma oposição, eu declaro aprovada a ata. E chamo o primeiro processo da pauta, que é a ação direta de inconstitucionalidade 5335. Eu sou o relator. Essa pauta corresponde a 4 objetivos de desenvolvimento sustentável: saúde e bem-estar, trabalho decente, crescimento econômico, redução das desigualdades, paz, justiça e instituições eficazes, que correspondem aos objetivos 3, 8, 10 e 16 da Agenda 2030. Ministro consulta alguns papéis. Senhoras ministras, senhores ministros, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto o artigo 69 da Lei 11.440 de 2006. Como parâmetro de controle, o requerente indicou os artigos 1º, inciso 4º, 5º caput, 6º do 126º caput da Constituição Federal. Importante atentarmos agora para o teor do dispositivo legal acoimado de inconstitucionalidade pelo Ministério Público. Artigo 69 da lei. Não haverá, nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior, o exercício provisório de que trata Ministro-presidente em plenário. o artigo 84 Ao da centro Lei da mesa, em formato da letra U 8.112, invertida. de 11 de dezembro de 1990. As normas constitucionais tidas por violadas Ao fundo, dispõem. parede de mármore, claro. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do município, do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como valores sociais o valor do trabalho e da livre iniciativa. O artigo Quase todas as poltronas dispõe que preenchidas. todos são iguais perante a lei. No caso aqui, todos os servidores são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O artigo 6º, que também é parâmetro de controle, dispõe: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E o artigo 226, a família base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O requerente entende que há uma violação da isonomia, porquanto os servidores públicos, civis, militares, podem acompanhar os seus cônjuges. E, na parte final, dispõe o Ministério Público, ao assim dispor, impediu a norma que tivesse exercício provisório impostos e repartições do Ministério das Relações Exteriores, cônjuges e companheiros de agentes de serviço de exterior
brasileiro, no caso de deslocamento destes para aquelas unidades. E aí prossegue opinando exatamente pela inconstitucionalidade. Eu determinei que fossem colhidas informações das autoridades requeridas e manifestações do Advogado-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. O parecer da Procuradoria-Geral da República encontra-se acostado aos autos, evidentemente, pela inconstitucionalidade, dispositivo, e a Advocacia-Geral da União manifestar-se-á agora na tribuna, tendo em vista que requereu sustentação oral. O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores e a Associação dos Familiares e Servidores do Itamaraty foram admitidos a se manifestar no feito na qualidade amici curiae. Esse é o relatório e acredito que com esse relatório as partes tenham a amplitude para a manifestação que farão da tribuna. Em consequência, eu convido para falar pelo requerente Procurador-Geral da República, o doutor Humberto Jacques Medeiros, Vice-Procurador-Geral da República, aqui presente. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. O Ministério Público ingressou com esta ação de controle de constitucionalidade para a discussão sobre a compatibilidade entre a restrição feita pela Lei do Serviço Exterior Brasileiro, cujos servidores públicos não possuem o mesmo tratamento que a Lei 8.112 dá aos servidores públicos da União. Também no plenário físico do STF, Humberto Jacques de Medeiros, Vice-Procurador-Geral da República. Em sua petição inicial, é de violação ao princípio da igualdade, uma vez que o legislador, ao fazer essa restrição aos cônjuges dos servidores do Serviço Brasileiro no exterior, estaria tratando os servidores públicos de forma desigual. O que o Ministério Público, como autor da ação, gostaria de partilhar com a Corte para que o julgado fosse o melhor possível na iluminação da nossa jurisprudência, é o dado de que o foco aqui é o foco da igualdade, muito mais do que o foco da família. O que gostaríamos de exaltar aqui é que o fato da Constituição proteger a família como base da sociedade com especial proteção do Estado não significa a família patriarcal tradicional, nem tampouco a velha, tradicional família dos anos 50 ou 40, quando existia, até mesmo era proibido o divórcio, e o patrulhamento social sobre as relações conjugais e familiares tinha uma dimensão de tal sorte que era necessário que se protegesse um cônjuge que por questões laborais não pudesse coabitar com o seu cônjuge. Preocupa muito o Ministério Público que nós, em pleno século XXI, ainda façamos um tratamento jurídico da noção de família, como se o que a Constituição mandasse proteger fossem os deveres conjugais de coabitação, fidelidade e monogamia e o Código Civil. Ou seja, quando a Constituição fala que a família é base da sociedade, o que a Constituição está reafirmando são todos os princípios originários do direito de matriz romano-germânica, em que o Estado foi construído a partir da justa posição do direito privado, a partir das relações interpessoais de base civil e familiar, da mesma forma que a Constituição protege a casa como asilo inviolável, na medida em que a casa, a família, a clã e a gens, a tribo, antecedem a evocação do Estado e do direito estatal.
Dito isso, o Ministério Público gostaria de esclarecer que é, por vezes, exagerada a leitura jurídica da proteção à família para a criação de direitos a alguns grupos pessoais e humanos, em particular, servidores públicos. É dizer, se em pleno século XXI, a CLT, ministra Rosa, dava o direito do marido rescindir o contrato de trabalho. Às vezes, nós lemos a 8.112, ou a Constituição, ou a noção de família, como se esse dispositivo ainda fosse vigente. Que a família que nós devemos proteger é aquela família cujo marido, cujo esposo, cujo chefe, pode ir ao trabalho da esposa e dizer está encerrado o contrato de trabalho. Essa família precisa de uma proteção de tal sorte que, sim, se um cônjuge é removido, o seu parceiro é obrigatoriamente encaixado no serviço público, no seu destino. Então, a preocupação do Ministério Público, que é autor dessa ação, é de que deste julgado não saia uma afirmação de uma família na Constituição, nos padrões do patriarcado, não que estamos aqui a romper os padrões familiares, mas não é a fonte a ser protegida aqui, não é a base das relações familiares, humanas, interpessoais dos anos 40. E aí, o que gostaríamos de destacar é se o empregado, quando o empregado muda de sede, a sua esposa empregada não tem nenhuma outra prerrogativa alcançada pelo direito, por conta do modelo de liberdade em que funcionam essas relações. Preocupa o Ministério Público que nós leiamos família aqui e leiamos a 8.112, que permite, dá a possibilidade de que essa família venha a ser... Quem fala é Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República. Com uma oferta de um posto de trabalho na administração em outro lugar, que isso que é uma possibilidade oferecida pelo legislador na 8.112, seja lida aqui como um direito constitucional. Nós constitucionalizarmos a 8.112 numa leitura das relações familiares, como se estivéssemos ainda ao tempo da CLT, em que um marido podia pedir a rescisão do contrato de trabalho da sua esposa em homenagem aos supremos valores da família, cuja Constituição reconhece, como reconhece o domicílio, reconhece a casa como asilo inviolável em respeito à esfera privada. Então, entendemos o plenário julga a constitucionalidade de lei que impede cônjuge de servidor do MRE e também funcionário público de exercer atividade compatível e remunerada no exterior. Uma vedação que não existe para os 5335, requerente Procurador-Geral da República. A questão aqui nossa é a da igualdade e não da exacerbação das relações familiares ao ponto da criação de direitos além da lei. E nisso, gostaríamos de deixar muito expresso, o que a 8.112 dá é uma possibilidade, não um direito subjetivo, não um dever. E aí, o que seria potencialmente excessivo na lei do serviço exterior é a inadmissibilidade da hipótese. A inadmissibilidade dos cônjuges servidores públicos serem colocados a trabalhar em postos no exterior por uma vedação legal, é essa impossibilidade absoluta que estaria quebrando a Constituição, mas não a transformação disso em um direito subjetivo, nem a maximização da noção de família tradicional, patriarcal, quiçá romana, quiçá a família romana que fundou o direito romano e toda a civilização latina, não é essa a família que se está aqui a discutir, porque senão correremos o risco de avançarmos aqui para discutir junto ao Serviço Estrangeiro Brasileiro que tipo de família que tipo de relacionamento se é uma união estável, não é uma união estável, e aquilo que queríamos proteger, nós estaríamos a violar. Então, insiste o Ministério Público que pugna pela procedência da petição
proposta pelo Ministério Público, mas no destaque da igualdade e não na maximização da família no padrão dos anos 40, de que não era inadmissível que um cônjuge não residisse com o seu cônjuge, que os filhos não estivessem na mesma casa que os seus pais e que uma pessoa vivendo solitariamente estava, em princípio, sob suspeição. Porque esta pessoa não possui uma família. Onde está a família dessa pessoa? Então, a preocupação do Ministério Público é que, se tratarmos daqui de reconhecer uma inconstitucionalidade, é pela violação da igualdade na vedação expressa, tá, a essa hipótese, que é uma possibilidade para os servidores públicos Em pauta, ADI 5355. Brasileiro. Requerente PGR. Razoáveis argumentos. Ouviremos a AGU e o Ministério Público tem que ter lealdade à causa. Há ponderáveis argumentos a justificar que o serviço exterior não é igual ao serviço doméstico e que talvez essa discriminação, o discrimine, fosse sustentável. Mas entende o Ministério Público que o discrimine poderia ser sustentável, mas não ao ponto de se tornar uma vedação absoluta. O problema, ao ver do Ministério Público, está na desigualdade e na vedação absoluta. A colocação para os servidores do serviço exterior da possibilidade, como existe para os servidores do serviço interno brasileiro, estaria no plano da igualdade, atendendo à Constituição e a proteção aos valores que o regime jurídico reconhece aos servidores públicos, que também devem ser reconhecidos com essa potencialidade em favor dos servidores do serviço exterior. Mas reconheço que há ponderáveis argumentos a justificar a discriminação. E não devemos aqui, são os dois cuidados como autor da ação que temos, de não produzimos no julgado uma distorção do conceito de família, nem uma constitucionalização do artigo 84 da 8.112. O modelo vigente para os servidores não do serviço estrangeiro é razoável, adequado e não se justifica a discriminação. Na manutenção do mesmo regime, atende-se à Constituição e é isso que postura o Ministério Público. Muitíssimo obrigado. Senhor presidente. Pois não. A Sua Excelência, Intervém a ministra Carmen Lúcia. pede a palavra e eu concedo. Obrigada, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, o vice-procurador-geral, os senhores advogados, pergunto se posso fazer uso da prerrogativa regimental de questionar o autor sobre Ministra Carmen Lúcia, à direita da mesa. Doutor Humberto, eu perguntaria a Vossa Excelência apenas para certificar, porque na petição inicial não consta, e tenho certeza que o ministro relator fará referência, a circunstância de que o pleito é voltado a que se afaste esta proibição, que é quase uma régua que se passa, para a criação desses serviços provisórios, essas situações, o que não significaria o retorno ao status quo que levou ao surgimento, que era a criação ou a ocupação de cargos pelos cônjuges ou pelos companheiros, em detrimento da própria carreira. O plenário julga a constitucionalidade de lei que impede cônjuge de servidor do MRE e que também é funcionário público de exercer atividade compatível e remunerada no exterior. ADI 5355, requerente há um plano de PGR. carreira, há um plano de lotação em cada posto diplomático, em cada local. Essas pessoas chegam ali, então, e afasta-se em detrimento do plano. Com a palavra, a ministra Carmen Lúcia, no plenário físico do STF. Ou seja, um diplomata que ocupa uma carreira plano no posto A, ele tem que voltar para o posto B, para depois poder voltar para o posto A, o chamado circuito Elizabeth Arden. A pessoa não fica para sempre ali, porque senão quebraria uma outra igualdade. Ou seja, o que eu quero perguntar é se o pleito do Ministério Público e o que está sendo enfatizado é o afastamento de não poder criar este serviço provisório, sem qualquer embaraço às normas próprias, referentes, porque senão o Supremo estaria dando um aval para quebrar a igualdade dentro da carreira do serviço diplomático, que foi o que levou ao surgimento disso aqui, dessa norma. Apenas perguntar se é essa a ênfase, porque Vossa Excelência fez referência ao princípio da igualdade, à não constitucionalização
desta possibilidade, mas não fez referência a este dado. Quer dizer, o Supremo não estaria dando aval a que se voltasse ao status quo, em que, porque vai alguém da família, em nome da ênfase no núcleo familiar, alguém poder interpretar que nós estaríamos permitindo que se quebrasse todo o sistema de remoções e de ocupação de cargos para beneficiar uns e prejudicar outros, que foi o que levou a essa vedação. Apenas querer dizer, porque há só uma linha sobre isso na peça inicial. Obrigada, presidente. Bueno. Agora eu convido para usar da palavra... Presidente, acho que ele vai... Eu posso responder, senhor presidente? Eu adorei essa batina, viu? Eu vou deixar sem resposta. Eu usei uma prerrogativa regimental. Não, eu adorei. Usem mais, usem sempre. É para isso que a gente está aqui. Nós criamos o problema. No que nós ajuizamos a ação, nós trouxemos o problema. E a nossa preocupação é a melhor resposta Humberto possível Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República. Não há dúvida para nós outros que há razoabilidade no regime vigente e que nós apontamos como saída apenas e tão somente a possibilidade. O que nós achamos que seria insustentável seria a vedação do... O plenário julga a constitucionalidade de lei que impede cônjuge de servidor do MRE e que também é funcionário público de exercer atividade compatível e remunerada no exterior. ADI 5355, requerente PGR. Desse serviço tem foro nesta corte e tem seus nomes aprovados pelo Senado. Isso não se trata de um serviço público comum. E as informações que se passam nessas repartições públicas não são informações ordinárias. O que ali acontece põe em risco a segurança nacional, as relações internacionais. Então, de fato, isso não pode ser tratado como uma repartição comum. E a escolha feita pelo legislador é absolutamente razoável. O único óbice que nós levantamos é a vedação absoluta. A possibilidade que tem a 8.112, poderia haver aqui. E, sim, confia-se à administração que zele nos seus atos pela escolha razoável e ponderada de quando deferir, quando não deferir. Mas, de forma alguma, se pode deixar esta corte, deveria tornar vulnerável o serviço estrangeiro brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado à ministra Carmen Lúcia, obrigado ao vice-procurador-geral da República, e convido agora para falar pelo interessado à presidência da República, o ministro Bruno Bianco. Ao centro da mesa, no plenário físico do STF, o ministro-presidente, ministro Luiz Fux. Tinha visto ele. Que o fará presencialmente da tribuna. Muito obrigado, presidente, excelentíssimo ministro Luiz Fux, também relator desta ação. Muito boa tarde a todos, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, a quem parabenizo pelas manifestações muito coerentes, muito claras. De pé na tribuna, Bruno Bianco, advogado-geral da União. De registrar minha alegria e satisfação por ocupar essa tribuna do Supremo Tribunal Federal após muitos meses de sessões remotas. O retorno a uma sessão presencial, além de ser uma honra, traz em si os significados de superação e reencontro. Portanto, meus sinceros agradecimentos aos senhores e às senhoras ministras, a todos os servidores do Supremo Tribunal Federal, bem como meus elogios ao senhor, presidente, ministro Fux, pela impecável e democrática gestão em um momento tão delicado. Então, muito obrigado, é de fato uma honra. Com relação especificamente ao caso, trata-se, como já dito por todos, de uma ação direta de constitucionalidade ajuizada pela própria Procuradoria-Geral da República, a partir da representação da Associação dos Familiares dos Servidores do Itamaraty. Portanto, aqui, excelências, especialmente, ministra Carmen Lúcia, é especialmente em relação a servidores do Itamaraty. O plenário julga a constitucionalidade de lei que impede cônjuge de servidor do MRE e que também é funcionário público de exercer atividade compatível e remunerada no exterior. ADI 5355, requerente PGR. Específico do Serviço Exterior Brasileiro. O artigo em questão, dispõe que não haverá, nas unidades administrativas das relações exteriores no exterior, a possibilidade do exercício provisório, aquele previsto no parágrafo 2º
artigo 84 da Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público. Esse dispositivo é aquele que diz, de maneira muito clara, que o cônjuge cujo servidor se desloque poderá acompanhá-lo, ficando em exercício provisório no órgão ou entidade de administração pública federal, na mesma localidade, mas desde que haja compatibilidade com o cargo. Portanto, aqui já um discrimen bastante importante que logo à frente eu vou explorá-lo. Muito obrigado. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ao vedar esse exercício, no âmbito do Serviço Exterior brasileiro, a lei traria uma afronta servidor serve água ao advogado da isonomia e também a proteção à família. Aqui, o respeitável membro do Ministério Público já excepcionalizou, na minha ótica, de maneira muito correta, a questão específica à proteção à família, fazendo com que a discussão fique restrita à questão específica da isonomia. Em primeiro lugar, excelências, não há que se falar em quebra de isonomia entre servidores integrantes do Serviço Exterior brasileiro e demais servidores civis, já que são regimes jurídicos bastante distintos. As regras diversas estão bem justificadas e em total consonância com o texto constitucional, já que decorrentes de diferenças relevantes quanto à natureza e exercício da função pública de cada respectiva carreira. De fato, o trabalho diplomático ele pressupõe a movimentação contínua e regular de servidores das embaixadas e nos consulados que integram as redes de postos do Itamaraty por todo o mundo. Ao ingressar no Serviço Exterior brasileiro, o servidor já sabe e está ciente de que parte significativa da sua vida laboral e da sua missão pública será necessariamente exercida no exterior. Isso se reflete no próprio concurso público, para que essas carreiras que buscam selecionar candidatos muito bem preparados e conscientes de toda a natureza do cargo que virão a exercer. Também é preciso levar em conta, excelências, que, embora consista em atribuição inerente às carreiras do Serviço Exterior brasileiro, a remoção do servidor e de sua família para o exterior, além de voluntária, é, sobretudo, uma decisão familiar. De pé na tribuna para sustentação oral, Bruno Bianco, advogado-geral da União. Serem portarias de ofício, não há qualquer ao fundo, parte da plateia, poltronas vazias. Por parte da administração pública. Ou seja, as remoções são voluntárias e os servidores podem optar por se inscreverem ou não para o cumprimento daquela missão específica. Portanto, só vão ao exterior aqueles que, de fato, estão conscientes e aptos para exercer a sua função naquele local que ele mesmo opta por fazê-lo. Isso por quê? Perdão. Por outro lado, as regras hoje existentes são suficientes para proteger a unidade familiar. Primeiro, o Estatuto do Servidor prevê como norma primária de proteção da família a licença extraordinária do servidor para acompanhar cônjuge. E essa está garantida para todos, servidores públicos civis ou também servidores públicos do Itamaraty. E essa licença ela é primária e somente de maneira secundária se prevê o exercício provisório no local em que o cônjuge será removido, desde que, ressalvo, haja estrita compatibilidade do cargo daquele servidor que acompanha o cônjuge com aquela função que será exercida no órgão internacional. Em segundo lugar, podemos citar os benefícios concedidos aos dependentes servidores e também não servidores. Aqui já é um segundo plano de proteção à família. Vou dar alguns exemplos. Ajuda de custo, transporte de bagagem, indenização e representação no exterior, plano complementar de assistência médica a ele e à família, auxílio familiar, passagens aéreas para reunião familiar, pagamento de transportes de dependentes, vindas periódicas ao Brasil, concessão de passaportes diplomáticos, dentre outros. Portanto, um rol bastante amplo que visa a proteção da família e que apenas secundariamente veria aquela específica de exercício provisório no órgão em que o cônjuge seria removido. Então, excelências, não há que se falar, na nossa ótica e na ótica da Advocacia Geral da União, em qualquer ofensa à isonomia, já que o dispositivo está plenamente resguardando a preservação da família e também da isonomia. Indo um pouco além, excelências, também não se pode acatar a tese de que, alternativamente, seria possível a vedação irrestrita do dispositivo atacado, que seria o MRE regulamentar as situações específicas em que aqueles servidores que acompanhassem o cônjuge poderiam exercer o exercício provisório, como bem lembrado pelo membro do Ministério Público Federal, o vice-procurador-geral. Isso porque todos os servidores
como bem lembrada pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, do Serviço Exterior Brasileiro, são responsáveis pela administração dos postos no exterior, com atribuições específicas. Portanto, tratam de dados sensíveis e complexos e integram uma carreira com sua hierarquização própria. E os dados relativos a essa estrutura de unidades de Itamaraty no exterior são questões absolutamente restritas e também específicas. Por isso, não haveria possibilidade de se fazer uma exceção a casos específicos. Tanto que, quando da edição do dispositivo impugnado, houve expressa preocupação nesse sentido. E a própria exposição de motivo número 456 do MRE foi expressa e diz, presidente, excelentíssimo presidente, de maneira muito clara, que se queria evitar a situação que se chegou hoje, com o exercício provisório compulsório e muitas das vezes até excepcional, fazendo com que servidores que não têm a formação específica, que na minha ótica, inclusive burlaria a própria regra do concurso público específico, ocupassem cargos no Itamaraty para os quais não estariam aptos. E burlando, como bem lembrado pela excelentíssima ministra, repito, a própria regra específica do Itamaraty quanto à carreira específica e hierárquica. Eu deixo de ler a questão específica da exposição de motivos, mas está muito clara e acostada aos nossos memoriais. Aliás, o regime jurídico especial, a qual vinha me referindo, do Serviço Exterior Brasileiro, tem capítulo específico também no que toca ao seu regime disciplinar. Portanto, mais uma questão específica que faria com que fosse ou não fosse possível se colocar servidores não do Itamaraty submetidos a um regime jurídico, inclusive, ministro Edson Fachin, a questões específicas que, do ponto de vista disciplinar, também fossem diferentes e causaria aqui uma situação bastante incômoda aos próprios servidores. Então, internamente, causaríamos incômodo, se não, poderia até falar uma flagrante ilegalidade. É importante que esses deveres também sejam resguardados, porque esses servidores exercem todos, em certo grau, uma representação do país, no caso o Brasil, no exterior. Portanto, todos os servidores dos órgãos internacionais, ainda que servidores do Itamaraty ou não, esses no caso de exercício provisório, também exerceriam a função de representação do país no exterior. Diante desse panorama, já caminhando para o final, excelências, eu traria aqui alguns pontos específicos que tornariam impossível esse reconhecimento. Cito alguns para que não nos cansemos. Primeiramente, nós estaríamos fragilizando o conceito de serviço exterior brasileiro, especializado e absolutamente profissionalizado, constituído ao longo de anos por meio de robusto e coerente arcabouço legislativo e, por que não dizer, por concurso público específico. Primeiro ponto, que traríamos aqui um desvio específico. Segundo ponto, a desvirtuação do próprio Instituto do Exercício Provisório, que pressupõe caráter subsidiário, precário e de transitoriedade, com possíveis exercícios provisórios sequenciais no exterior. Tornaríamos algo, uma regra, algo que foi criado especialmente para ser uma exceção. O terceiro ponto específico, eu vejo possíveis demandas judiciais versando um desvio de função, dada a incompatibilidade dos cargos, bem como da própria questão ética, pleiteando remuneração e reenquadramento compatíveis com aquelas carreiras das quais eles poderiam ser tidos como paradigmas, já que estariam exercendo funções para as quais não prestaram concurso público específico para tanto. Também o pagamento em moeda nacional a servidores em exercício provisório no exterior, algo que, na minha ótica, burla de maneira expressa a Lei 5.809, de 1972, porque servidores estariam prestando concurso e recebendo não em moeda, como os seus respectivos paradigmas. Por fim, a concessão de direitos próprios de regime jurídico especial a servidores sob regime jurídico geral. E, nesse caso, eu repito o que já disse no início, excelências, ofendendo de maneira flagrante a regra do concurso público, na minha ótica. Não prestaram concurso público específico para exercer aquela determinada função. Por fim, apenas a título de esclarecimento, é relevante registrar que o Estado brasileiro vem implantando progressivamente acordos bilaterais para o exercício de atividades remuneradas por dependentes de funcionários acreditados como membros de missões diplomáticas, de consulado, de delegação e de representações permanentes, junto a organizações internacionais, com vistas a possibilitar, excelências, o trabalho remunerado também do cônjuge ou companheiro, que não seja aquele pleiteado como exercício provisório. Nesse sentido, eu posso dizer que o Brasil já tem aproximadamente, em 50% dos países em que tenham
ali suas representações, acordos bilaterais. Estamos nos esforçando cada vez mais para que esses acordos sejam cada vez mais adensados no sentido de buscarmos mais ocupações e mais possibilidades de ocupações para cônjuges e companheiros daquelas pessoas que são removidos para fins de prestação de plenário julga a constitucionalidade de lei que impede cônjuge de servidor do MRE e que também é funcionário público de executar atividade compatível e remunerada no exterior. ADI 5355, requerente PGR. Que dão essa possibilidade sem que as regras específicas já citadas por nós sejam, de fato, afrontadas. Portanto, desse modo, excelências, a norma em análise, na nossa ótica, foi um importante passo no sentido de profissionalização do serviço exterior brasileiro, que tem regras específicas, que não se choca contra a proteção da unidade familiar, nem tampouco contra a isonomia, como bem lembrado pelo nosso vice-procurador-geral da República, trazendo aqui de maneira expressa a total transparência e boa caminhada, pelo menos num sentido bastante amplo dessa legislação, do espírito buscado pela legislação em que pese a discussão que será travada a posteriori. Portanto, diante de todo o exposto, conclui-se pela compatibilidade do texto do artigo 69 da Lei Federal 11.440 com o texto constitucional, motivo pelo qual essa Advocacia Geral da União respeitosamente pugna pela improcedência total dos pedidos. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e parabenizo a todos, uma vez mais, por essa sessão plenária, que seja agora, a partir de agora, a nossa regra, que possamos estar cada vez mais juntos. Muito obrigado, excelência, uma vez mais, parabéns ao senhor e toda a equipe. Muito obrigado, doutor Bruno Bianco, ministro Bruno Bianco, advogado... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Agora falará pelo Amicus Curiae, Associação dos Familiares e Servidores de Itamaraty, a FCI-SI, a doutora Juliana Santos Silveira, que usará da palavra através da videoconferência. Boa tarde. Obrigada, excelentíssimo senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, senhoras e senhores, eu cumprimento a todos. Bom, conforme exposto, a presente ADI, ela objetiva justamente colher essa declaração de inconstitucionalidade, né, do artigo 69 da Lei 11.440 de 2006, que veda justamente o direito ao exercício provisório quanto ao deslocamento de servidor, que seja cônjuge ou companheiro de servidor. Na imagem, mulher de pele branca, cabelos negros, usa óculos de grau. Ou seja, ele trata-se de um ônus severo, Juliana, né, Santos Silveira, pela Amicus Curiae. Assim como os próprios diplomatas e demais membros de sua família que se veem compelidos a abandonar, a advogada fala por videoconferência, fortemente, né, a própria carreira, as suas aspirações profissionais, pela dificuldade óbvia, né, de conseguirem a mesma mobilidade profissional. O plenário julga a constitucionalidade de lei que impede cônjuge de servidor do MRE e que também é funcionário público de executar atividade compatível e remunerada no exterior. ADI 5355, requerente PGR. A favor dos pleitos apresentados pelo autor, compreendendo que esse é o caminho para garantir a proteção da unidade familiar, conforme exposto, né, previsto no artigo 226 da Constituição, e a plena isonomia entre os servidores públicos. A FSI, ela tem por objetivo, então, contribuir para essa melhoria das condições de vida de todas essas famílias do serviço exterior. E essas famílias, hoje, conforme exposto também, né, pelo advogado, ela congrega hoje mais de 350 famílias, né, das quais estima-se, com base na última pesquisa realizada constante nos autos, que quase 40% dos servidores casados do Itamaraty têm por companheiros servidores de outros órgãos públicos. Então, é uma quantidade bastante significativa. E, nesse caso, o exercício provisório, excelência, previsto no artigo 84 da Lei 8.112, no parágrafo 2º, ele traduz um direito inerente a esse servidor público, permitindo que o agente mantenha o cargo de serviço público e exerça atividade profissional remunerada no período em que o consorte se encontra deslocado para a unidade daquela que estava lotado, né, assegurando essa proteção lato sensu da família. Ou seja, lhe garante não apenas o convívio, mas fazendo em bases sustentáveis com a valorização profissional de ambos os integrantes do casal, fator esse que, inclusive, contribui, né, para a saúde da família, saúde física, saúde mental de todos os membros, enfim, especialmente em situações que envolvam adaptação de expatriado, como no caso das famílias que integram o Itamaraty.
Tudo isso é para visa, né, evitar que as transferências de domicílio motivadas pelo interesse do serviço público provoquem essa ruptura na família. Então, em razão disso, vale a gente frisar que o artigo 69, ao vedar esse exercício provisório, para além de ir de encontro, a gente menciona aqui que perdão, excelência, além de ele ao vedar esse exercício, ele gera 3 desigualdades, né? Por exemplo, entre cônjuges, né? À medida que as circunstâncias análogas a cônjuge integrante do Serviço Exterior Brasileiro tem direito ao exercício provisório, caso seu cônjuge seja removido ex officio, e de gênero também, né? Pois, conforme exposto, em torno de 85% dos servidores atingidos diretamente por essa vedação, conforme o perfil dos associados da FSI, são mulheres. Então, o que vale destacar, excelências, é que nem a Lei 11.440 de 2006 ou a manifestação do Ministério das Relações Exteriores na presente ação, eles não trazem quaisquer elementos que justifiquem essa incondicionalidade, né, apontada. Ora, proibir o exercício provisório em unidade do MRE no exterior não guarda qualquer relação com as particularidades das funções ali desempenhadas, né, que pudessem justificar o tratamento anti-isonômico conferido nessa norma. É evidente que essa norma ela exclui exclui de apenas uma parcela dos servidores públicos federais o direito reconhecido à categoria de modo geral, sem que haja critério de desigualdade para tanto, né? A patente afronta ao princípio da isonomia, né, do artigo 5º, é evidente, então, e vale frisar ainda aqui que toda a argumentação do referido Ministério das Relações Exteriores, ela gravita também ao redor da figura do sigilo e das particularidades da atividade diplomática. No entanto, essa peça processual ela é omissa em face da realidade que se vivencia lá no exterior, né? Porque boa parte das atividades elas são desenvolvidas por auxiliares locais com inúmeras informações e que não realizam concurso público e muitas vezes sequer são brasileiros. Há uma omissão também por parte do Ministério quanto ao fato de não se mencionar que o exercício provisório é realizado na sede do Ministério em Brasília, onde circulam informações de todos os postos do Brasil e do exterior, né? Então, é de se questionar qual seria essa explicação para que o sigilo e a confidencialidade, que tanto o Ministério alega, tão enfatizados, fossem menos rigorosos na sede, onde convém destacar que circulam todas as informações, ou será que a exclusividade da função não é assim tão essencial em Brasília, né? Fato é que essa vedação do exercício provisório ela nos leva a casos contraditórios, como exemplo eu cito o caso de um cônjuge que, vinculado ao Ministério do Planejamento, ele exercia o cargo, seu cargo em Brasília, na área de tecnologia da informação, junto ao MRE, e que uma vez em acompanhamento do seu cônjuge, diplomata no exterior, ele se viu proibido de desempenhar as mesmas atividades, sendo então substituído por um contratado local. Essa é a realidade. Então, uma simples consulta aos atos, né, ao Diário Oficial, é possível verificar que essas situações elas se repetem. São exemplos de contratados locais exercendo funções exclusivas de servidores concursados. Então, se questiona mais uma vez, qual é o raciocínio jurídico para se substituir um servidor público aprovado em um concurso por um funcionário local, brasileiro ou não, e ainda contratada por um processo seletivo simplificado, né, para desempenhar as mesmas funções, sob essa desculpa de sigilo e confidencialidade. Bom, a proteção da família, conforme já exaustivamente exposto, ela requer ações concretas, né, da administração. Ela não basta acenar com direito à concessão de licença para acompanhar cônjuge, como dá a entender o Itamaraty. Esse dilema vivido periodicamente por esses cônjuges colocam eles diante de 2 cenários ruins, excelência. Um é acompanhar o cônjuge e comprometer a sua renda familiar, em que ele perde a sua identidade, compromete sua progressão funcional, as condições para aposentadoria, seu tempo de contribuição, e o outro é que ou então ele não acompanha seu cônjuge e provoca a separação da unidade familiar, né? Então, mostram-se insustentáveis esses argumentos trazidos
pelo Ministério das Relações Exteriores, na sua defesa, pela constitucionalidade desse artigo. Vale destacar ainda que o exercício provisório ele tem um impacto econômico reduzido ou até inexistente, né? Que ele pode ser determinado, em alguns casos, e vir a representar até uma melhor equação no orçamento público. O fator mais natural nos casos em que isso é possível é o aproveitamento de servidores que já estão na folha de pagamento da administração pública, não implicando nessas despesas a mais, com a seleção de contratação de locais, né, de prestadores locais, remunerados em moeda estrangeira, porque, né, a manutenção dos servidores ainda continuaria... Em pauta, a DI 5355, requerente Procuradoria-Geral da República. E, enfim, não tem como a gente visualizar um cenário favorável para esses cônjuges no exterior com a atual legislação. Esses profissionais, eles ao se depararem com a realidade no exterior, eles raramente conseguem trabalhar, eles, assim, devido aos entraves burocráticos, né, que eles encontram, seja com seus diplomas ou outros fatores, e acabam por se ocupar somente, muitas vezes, somente com tarefas domésticas, né, na maioria dos casos. E por todos os aspectos acima já elencados, não há qualquer dúvida que esse artigo 69 é inconstitucional, ele viola a proteção estatal à família, o direito à isonomia, e afronta, além disso tudo, o direito social ao trabalho, né, que de modo que ele determina apenas uma parcela, né, de servidores públicos federais do direito ao exercício provisório para acompanhar seu cônjuge. E isso tão somente em função do seu cônjuge ser integrante, né, do Serviço Exterior Brasileiro, do SEB, né, ser removido. E ressalvo aqui ainda, Excelência, que a nossa associação ela tem por objetivo contribuir para a melhoria das condições de vida de todas as famílias do Serviço Exterior Brasileiro. Que a Lei 8.112 ela nunca permitiu que as funções do SEB fossem exercidas por servidores de outras carreiras, né? O que se pugna aqui é o exercício provisório em funções compatíveis à do servidor na origem, o que não se confunde com as funções exclusivas das carreiras do SEB. Por fim, vale lembrar também que sem a remoção não há progressão, né, de carreira, também não há ocupação de cargo ou exercício de atividade provisória, não há criação de vaga nesse caso. Encaminhando, então, para a conclusão, Excelência, vale destacar eu quero destacar o mandado de segurança 23058, que sobre a relatoria do ministro Aires Brito foi apreciado, tendo sido reconhecido que o exercício provisório ele pauta-se justamente no artigo 226 da Constituição, incorporando o princípio constitucional de que a família é a base de toda a sociedade e a ela é garantida especial proteção do Estado. E, além disso, resta demonstrado, assim, que não procedem também os argumentos de sigilo, né, e confidencialidade expostos pelo MRE ao defender essa vedação. Isso porque o exercício provisório não implica o desempenho de atribuições específicas de quaisquer das carreiras integrantes do Serviço Exterior Brasileiro. E, por outro lado, há diversas áreas nos postos de representação do Brasil no exterior, cujas funções demandadas podem ser desempenhadas por servidores federais de outras carreiras, que ali estariam em situação de exercício provisório, tais como serviços administrativos, atividades nos setores de educação, cultura, ciência, tecnologia, vários, etc. Funções essas que poderiam ser exercidas de modo regular em praticamente todos os postos, como pelos contratados locais. Portanto, Excelências, por todo esse exposto que a Associação dos Familiares e Servidores do Itamaraty, na qualidade de amicus curiae, pugna pela procedência do pedido formulado na presente ação e a consequente declaração de inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei 11.440 de 2006, e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado, doutora Juliana Santos Silveira, que se manifestou como amicus curiae pela Associação dos Familiares de Servidores do Itamaraty. Passo ao voto. Eminentes pares, ilustres representantes do Ministério Público, senhores advogados, a controvérsia posta em debate na extração direta de inconstitucionalidade cinge-se à constitucionalidade do artigo 69 da Lei 11.440 de 2006,
que instituiu o regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, SEB, nos seguintes termos. Artigo 69 da lei, que é objeto de controle de constitucionalidade. Não haverá, nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior, o exercício provisório Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Parágrafo 2º do artigo 84 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. O exercício provisório de que trata o dispositivo é conferido na licença concedida a servidor ou servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em razão de deslocamento de seu cônjuge para localidade distinta, na hipótese de que ambos são servidores públicos e desde que é respeitada a compatibilidade da atividade com o cargo exercido. Confira-se a redação do Estatuto dos Servidores a que remete a lei impugnada. E aqui faz-se o cotejo para arguir-se a violação à isonomia. Artigo 84 do Estatuto dos Servidores Públicos, parágrafo 2º. No deslocamento do servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal, direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício da atividade seja compatível com o cargo. Cuida-se, então, de analisar a regra legal que impede o exercício provisório em relação aos cônjuges e companheiros dos agentes do Serviço Exterior Brasileiro que foram deslocados para postos e repartições do Ministério das Relações Exteriores e Território Estrangeiro, e saber se, efetivamente, à luz dessa possibilidade prevista no Estatuto dos Servidores, essa discriminação do artigo 69 da Lei 440 viola os artigos 1º, inciso 4º, 5º caput, 6º e 226 da Constituição da República. À luz de tudo quanto foi exposto, eu verifico, ab início, que possui razão o Ministério Público, que foi o titular da presente ação. A inconstitucionalidade da norma que excepciona as unidades administrativas do Itamaraty no exterior do exercício provisório previsto no Estatuto dos Servidores se baseia em 3 fundamentos relevantes. Primeiro, a isonomia entre servidores públicos federais e servidores do Serviço Exterior Brasileiro resta assegurada pela ressalva final do artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112, que adota como critério de discriminação apenas a peculiaridade inerente aos cargos. 2. A efetividade da proteção constitucional à família impede interpretações que restringam a convivência familiar ou corroborem opressões de gênero. E 3. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa indicam que a dignidade oferida pela realização profissional e pela contribuição ao serviço público não se esgota na correspondente retribuição pecuniária. Então, passo aqui ao primeiro item, que cuida da compatibilidade entre a atividade exercida e o cargo ocupado como razão suficiente de descrime, e a violação, sob essa ótica, do artigo 69 da Lei 11.440, à isonomia. Visando a preservação da estrutura familiar diante de transferências de domicílio motivadas pelo interesse público, o legislador federal estabeleceu, no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, mecanismos específicos de deslocamento para acompanhamento do cônjuge. Confira-se a disciplina dos artigos 36, parágrafo único, inciso 3º-A, e o artigo 84 da Lei 8.112, com as alterações levadas a efeito pela Lei 9527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 36.
a remoção e deslocamento do servidor a pedido de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins dispostos neste artigo, entende-se por modalidade de remoção. 3. A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Artigo 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício do mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. No parágrafo 2º, no deslocamento do servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício da atividade haja compatibilidade com o cargo. Assim, no caso de deslocamento de cônjuge ou companheiro, também servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a legislação faculta aos servidores 3 alternativas. A remoção a pedido para outra unidade do órgão a que esteja vinculado, independentemente do interesse da administração, artigo 36, inciso 3º. 2. A licença do cargo efetivo por prazo indeterminado e sem remuneração, artigo 84, parágrafo 1º. E 3. O exercício provisório em outro órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, em atividade compatível com o cargo ocupado. 3 opções. A remoção, seja de ofício, seja pedido, consiste num ato administrativo que acarreta o deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro. Quanto à remoção para acompanhamento do cônjuge, o plenário desta Corte entendeu que constitui direito do servidor, independentemente da existência de vagas. Confira-se: mandado de segurança, remoção de ofício para acompanhar o cônjuge, independentemente da existência de vagas. Artigo 36 da Lei 8.112. Desde necessidade, o cônjuge do servidor ser também regido pela Lei 8.112, especial proteção do Estado à família. Esse acordo no mandado de segurança relatou o ministro Carlos Aires de Brito, Tribunal Pleno, julgado em 18 de 9 de 2008. Assim, são os dizeres importantes para o desate da causa constante do acordo. Havendo a transferência de ofício do cônjuge da impetrante, empregado da Caixa Econômica Federal, para a cidade de Fortaleza, tem ela, servidora, ocupante de cargo do Tribunal de Contas da União, direito líquido e certo de também ser removida, independentemente da existência de vagas. Precedente mandado de segurança 21.893, já faz remissão a outro mandado de segurança. A linha A do inciso 3º do parágrafo único do artigo 36 da Lei 8.112 não exige que o cônjuge servidor seja também regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais. A expressão legal servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios não é outra senão a que se lê na cabeça do artigo 37 da Constituição Federal para alcançar justamente todo e qualquer servidor da administração pública, tanto na administração direta quanto na administração indireta. O entendimento, ora perfilhado, descansa na regra do artigo 226 da Constituição Federal, que, sobre fazer da família a base de toda a sociedade, a ela garante especial proteção do Estado. Outra especial proteção à família
não se poderia esperar, senão aquela que garantisse à impetrante o direito de acompanhar o seu cônjuge e, assim, manter a integridade dos laços familiares que os prendem. Segurança concedida, mandado de segurança 23058. Ainda que não se exija vaga, a remoção de ofício se condiciona à existência na localidade de destino de unidade específica do órgão ao qual pertença o servidor. Pode ser que ali haja também uma longa mano desse cargo exercido pelo servidor. O exercício provisório, por sua vez, pode dar-se em qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, direta, autárquica ou fundacional, desde que possível o desempenho de atribuições compatíveis com o cargo efetivo do servidor requerente e haja transitoriedade no deslocamento. Estamos falando de servidor concursado, não é uma passagem sem concurso puro. No exercício provisório para acompanhamento do cônjuge, o servidor continua vinculado ao órgão de origem, especificamente na vaga para a qual foi aprovado em concurso público. É apenas o exercício das suas atribuições que se desloca para outro destino. Assim, nem a remoção, nem o exercício provisório configuram forma de provimento. Ao não ocasionarem mudança definitiva para cargo Ministro Luiz Fux, presidente do STF e relator do feito. De Em pauta ADI 5355, requerente PGR. Distingue-se da transferência, modalidade de provimento, derivado declarado, esta sim, constitucional, por esta Corte, por meio das ADIs 231 e 837, e revogada pela Lei 9527 de 97. O Instituto Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, hoje, Ministério da Economia, ao disciplinar regras e procedimentos a serem adotados para efetivação do exercício provisório, por meio da Orientação Normativa 5, de 11 de junho de 2012, estabeleceu como requisitos para a concessão do benefício o deslocamento do cônjuge do servidor, a transitoriedade da situação que deu causa ao deslocamento e o exercício de atividades compatíveis. Há relevante dissenso sobre a natureza discricionária do exercício provisório, sobretudo quando não há, na localidade de transferência, órgão ao qual o servidor está vinculado, inviabilizando a remoção. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado que tanto a remoção para acompanhamento de cônjuge quanto o exercício provisório configuram direito subjetivo dos servidores públicos, alheio, portanto, à discricionariedade administrativa. Preenchidos os requisitos estabelecidos, o servidor faz jus à transferência sob o fundamento de que estão diretamente ligados à proteção constitucional da família e à manutenção dos vínculos dela decorrentes, valores morais expressamente consagrados no texto constitucional. A respeito da precedência da tutela da família sobre o interesse da administração pública na observância das normas legais de lotação funcional, convém notar o quanto decidido pelo plenário desta Corte em outro mandado de segurança de número 21.983, verbes. Constitucional administrativo, mandado de segurança, remoção, acompanhamento de cônjuge, diante da impossibilidade de serem conciliados, como se tem na espécie, os interesses da administração pública quanto à observância da lotação atribuída em lei para seus órgãos, com os da manutenção da unidade da família e possível, com base no artigo 36 da Lei 8.112, a remoção do servidor impetrante para o órgão sediado na localidade onde já se encontra lotada a sua companheira, independentemente da existência de vagas, impõe a concessão da segurança. Mandado de segurança 21.893, relator ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno de 2/12/94. É bem verdade que nem mesmo a proteção constitucional à família
traduz-se em direito absoluto, podendo ceder em um juízo de ponderação com outros interesses da mesma envergadura. Nesse sentido, o legislador, na parte final do artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112, expressamente estabeleceu como condição a compatibilidade entre o exercício da atividade e o cargo ocupado pelo servidor. Veja-se a redação final, desde que para o exercício da atividade compatível com o seu cargo. Assim, na medida do que seja possível compatibilizar os interesses da administração pública com a proteção constitucional da família, deve esta ser preservada, cabendo ao Ministério das Relações Exteriores densificar as hipóteses de incompatibilidade, a fim de regulamentar as situações nas quais servidores públicos poderiam ser aproveitados em postos nos quais trabalhasse seu cônjuge companheiro. Nada obstante a importância desse mecanismo, o dispositivo ora impugnado ao excepcionar a incidência do artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112. Nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores, localizada alhures no exterior, impediu que os cônjuges e companheiros dos agentes de serviço brasileiro no exterior tivessem exercício provisório imposto em repartições do Ministério das Relações Exteriores do exterior, no caso de deslocamento para aquelas unidades. E aí eu repito, o artigo 69, objeto do controle, não haverá nas unidades administrativas do Ministério das Relações no exterior, ainda que haja, o exercício provisório de que trata o parágrafo 2º do artigo 84 da Lei 8.112 de 90. Considerando a escassez de órgãos da administração federal no exterior, afora o Itamaraty, restam servidores cônjuges de servidores do Serviço Exterior Brasileiro a licença sem remuneração, de que trata o artigo 84, parágrafo 1º da Lei 8.112. Sem que lhe seja oportunizado o exercício provisório, o servidor público concursado e estável que deseja acompanhar seu cônjuge diplomático terá de pedir licença sem remuneração, nos termos do artigo 84, parágrafo 1º da Lei 8.112, com todas as renúncias decorrentes dessa decisão. Não se pode desconsiderar as especificidades do Serviço Exterior Brasileiro, composto por carreiras próprias do Ministério das Relações Exteriores, diplomatas, oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria. O Serviço Exterior Brasileiro desempenha no Brasil e no exterior atividades cuja complexidade e sensibilidade justificam a submissão a um regime jurídico estatutário especial e apenas subsidiariamente ao regime jurídico dos demais servidores públicos civis. Os integrantes desse corpo de servidores essenciais à execução da política exterior podem ser lotados em Brasília ou nos postos em países com os quais o Brasil mantenha relações diplomáticas. Para tanto, há uma preparação específica desde o ingresso no órgão por meio de concurso público em que se exige qualidades e competências peculiares, como fluência em idiomas estrangeiros, passando por constante capacitação de determinados conteúdos, o que inclui a conscientização de elementos ligados à interculturalidade. São essas as peculiaridades dos cargos que podem, eventualmente, à luz da ressalva expressa na parte final do artigo 84, parágrafo 2º, impedir o exercício provisório. Ou seja, não pode haver exercício provisório de diplomata, de oficial de chancelaria, de assistente de chancelaria. Para além da ressalva legal, no entanto, a proibição do exercício provisório em unidade do Ministério das Relações Exteriores no exterior não guarda relação com particularidades das funções desempenhadas, sendo injustificável o tratamento antisonômico conferido pela norma. Há diversos escritórios de representação do Itamaraty no Brasil, em cujas unidades também são lotados agentes do serviço exterior.
mas que não se submete às mesmas restrições desse artigo 69 em foco. Sendo presumidamente viável o exercício provisório de servidores públicos federais em tais escritórios, verifica-se que não há peculiaridade a priorística inerente ao serviço exterior brasileiro que impeça as atribuições desempenhadas pelos servidores do Ministério das Relações Exteriores. É evidente que não se pode designar um servidor público transferido para acompanhar o cônjuge do corpo diplomático para a execução da política exterior do Brasil. No entanto, para evitar uma interpretação extremada que alcance as atividades de natureza diplomática e consular, como representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros, a ressalva legal parece suficiente, que é a compatibilidade. Ocorre que os integrantes do Serviço Exterior Brasileiro exercem outras atividades, como aquelas tarefas de apoio técnico, atos de gestão administrativa, que, ainda quando não sejam de menor sensibilidade e complexidade, atenuam o liame de representação diplomática das atividades do Itamaraty no exterior. Essas são as funções que, a princípio, também poderiam ser desempenhadas por servidores de outras carreiras do serviço público, com maior eficiência para a administração pública, que aproveitaria o seu próprio quadro de servidores de nível médio ou superior no exterior. A portaria interministerial número 5, de 18 de agosto de 95, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Administração Federal de Reforma do Estado, dispõe que as atribuições do assistente de chancelaria e do oficial de chancelaria, detalhando que aos assistentes cabem, por exemplo, tarefas de secretariado, datilografia, de tradução e sob supervisão, e algumas tarefas típicas da atividade consular, enquanto aos oficiais cabem tarefas relacionadas a pesquisas técnicas sobre a administração em geral e específica do serviço diplomático, como a escrituração e o recolhimento de renda consular e a emissão de documentos de viagem, concessões de visto e despachos de navios, práticas de atos notariais, legalização de documentos e assistência a brasileiros no exterior, comprovam que é possível que o servidor, deslocado em relação à transferência do seu cônjuge para o exterior, seja compatível com essas atividades que não representam, digamos assim, a função essencial da política exterior. A possibilidade de que cargos de chefias, de posto e de vice-cônsules sejam alcançados por qualquer membro da carreira do Ministério das Relações Exteriores, consoante informações trazidas pelo sindicato. Quem vota é o ministro Luiz Fux, presidente do STF e relator do feito. Não impõe óbice ao exercício provisório. A eventual promoção à chefia, necessariamente meritória, observa diversos requisitos considerados institucionalmente relevantes. Presume-se, portanto, que os envolvidos sejam capazes de avaliar adequadamente a experiência e a formação dos candidatos. Some-se ainda que, a par das carreiras que compõem o Serviço Exterior Brasileiro, há nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior a função de auxiliar local, cujas atividades, em geral, são exercidas por equipe de apoio contratada no exterior. E a ida do servidor evitaria essa contratação no exterior, segundo as leis locais e sem concurso público. Então, contrata no exterior sem concurso público em detrimento ao servidor concursado que pode acompanhar o seu cônjuge. O regime de contratações auxiliares locais pelo Ministério das Relações Exteriores está disposto no Decreto 1570 de 2015, que lista, dentre as atividades a serem exercidas por esses contratados, a prestação de serviços gerais, atividade de natureza administrativa, tarefas técnicas ou que requeiram especialização nas áreas de cooperação científica, técnica, tecnológica, divulgação cultural, assuntos administrativos e o ensino da língua portuguesa e da literatura brasileira.
Veja a vantagem que tudo isso representa. O regulamento do Ministério das Relações Exteriores prevê a realização de um processo seletivo que avalie tanto as disciplinas inerentes a essas atribuições como o domínio do idioma local ou o uso corrente do país. Esses requisitos fixados para o cargo podem servir de parâmetro para a compatibilidade exigível pelo exercício provisório na função de auxiliar local. A existência de auxiliares locais nas unidades administrativas do Itamaraty no exterior afasta também a alegação de que o tratamento de informações sigilosas e temas sensíveis impediria o exercício provisório. Todos os agentes públicos se submetem às regras de classificação de sigilo e às normas de proteção de informações, sejam auxiliares locais, sejam servidores de exercício provisório na sede do Ministério em Brasília, sejam aqueles de exercício provisório nos escritórios regionais. Segundo aponta a associação admitida como amicus curiae, diversos órgãos do Itamaraty são integrados por servidores vinculados a outros ministérios e chefiados por diplomatas, como o Departamento de Informação, a Coordenação de Orçamento e Finanças e a Secretaria de Controle Interno, SISET, sem que isso implique risco para qualquer informação sensível. Verifica-se, assim, que, afora o critério de desigualação já contido na norma impugnada, não há qualquer razão para se discriminar dentre os servidores públicos federais, que sejam cônjuges e companheiros de outros servidores públicos federais, aqueles cujos respectivos pares são agentes do Serviço Exterior Brasileiro, lotados nas unidades administrativas das relações exteriores do exterior. Justamente a suficiência da exigência de compatibilidade entre a atividade a ser exercida provisoriamente e o cargo ocupado, prevista na regra geral, demonstra a violação à isonomia da norma impugnada, e cito aqui a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o conteúdo jurídico do princípio da isonomia, na edição da Revista dos Tribunais, de 1984, da página 17. Agora enfrenta a questão da vedação ao exercício provisório do cônjuge do exterior e a inviabilização do convívio familiar e a perpetuação da discriminação indireta, violação do artigo 69, proteção à família e a igualdade de direitos referentes à sociedade conjugal. A Constituição da República de 1988 reconheceu a constitucionalidade de lei que impede o cônjuge do servidor do MRE e que também é funcionário público de exercer atividade compatível e remunerada no exterior. ADI 5355, requerente PGR. Planejamento familiar, que pressupõe que ambos os cônjuges tenham a mútua assistência à família. Garantiu especial proteção no direito à previdência social e no direito à assistência social, sem prejuízo de ter se posicionado expressamente a favor da proteção também à maternidade. Ao se elevar a status constitucional o dever do Estado amparar as relações familiares de modo amplo e efetivo à família, passou a se atribuir especial proteção do Estado. E, por essa razão, o Estado não pode impor escolhas trágicas a quem pretende constituir uma família. Disso decorre tanto o dever de intervir nas relações públicas, quando o obstáculo é constituído diretamente pelo Estado empregador, quanto ao de horizontalizar os direitos fundamentais das relações de trabalho. A proteção à família exorbita os benefícios oferidos à relação afetiva do casal. O casal social se exemplifica com a especial importância da instituição familiar na primeira infância e os reflexos dos desenvolvimentos subsequentes. Como sintetiza com a justeza e sensibilidade da sua doutrina o eminente ministro Edson Fachin,
na obra Família, Direitos e uma Nova Cidadania, oriunda do Congresso Brasileiro de Direitos de Família, Família e Cidadania, Sua Excelência assenta que a questão da família é uma arena na qual tudo está sempre para ser dito, o que reconstrói no presente os limites do passado sob as vestes da modernidade e projeta para o futuro as interrogações próprias do destino que se quer ver prometido, como promete a Constituição Federal, essa proteção à família. A licença para acompanhamento do cônjuge, com ou sem exercício provisório, configura instituto que instrumentaliza essa proteção constitucional, resultando da ponderação perpetrada pelo legislador entre os valores da família e o interesse da administração. A ratio que legitima o instituto, portanto, é a importância do convívio familiar para a dignidade do servidor e dos demais familiares, o que somente poderia ser restringido por um valor de mesma envergadura. No deslocamento do agente do Serviço Exterior Brasileiro para a missão oficial, embaixada, consulados ou adjudâncias, a consecução do interesse público e soberano também se faz presente, assim como o interesse do servidor e de sua família. No entanto, ao vedar aos servidores públicos o exercício provisório nas unidades do Ministério das Relações Exteriores no exterior e que lotassem os seus cônjuges, o dispositivo acaba por criar obstáculos, muitas vezes invencível, à própria preservação do núcleo familiar. Os elevados custos inerentes à mudança e à subsistência em outro país, a despeito das verbas indenizatórias que aqui foram mencionadas, impõem aos cônjuges e companheiros de integrantes do corpo diplomático a escolha trágica entre, de um lado, lidar com o decréscimo patrimonial decorrente da perda integral da remuneração por licença do cargo, de outro, sacrificar o convívio conjugal em prol da contribuição para o sustento da família. A igualdade nas relações familiares se expressa, isso é importante, essa igualdade nas relações familiares se expressa no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição, segundo o qual os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. E nas iniciativas legislativas que visam a densificar a previsão constitucional, esse cânone deve ser respeitado. Esse preceito constitucional rompe com a estrutura familiar que, por muitos anos, aqui foi destacado pelo vice-procurador-geral da República, que por muitos anos viabilizou relações de submissão e dependência. Modelo que o dispositivo subexamine retoma, esse modelo de não permitir retoma essa configuração de submissão e dependência ao subtrair de um dos cônjuges a possibilidade de coparticipação nas obrigações financeiras do lar. É sabido que a questão de quem ofere renda na família ou como essa renda é partilhada relaciona-se de forma bastante direta com a distribuição do poder e influência no seio familiar, incluindo decisões sobre como gastar essa renda. Isso vem muito bem explicitado pela professora Susan Moller-Hocking na obra Justice, Gender and Family, publicada em Nova York em 1989, texto destacado da página 135. Os denominados diplomatic partners, ou seja, os maridos e esposas de diplomatas, experimentam as mesmas privações sociais no exterior. E, por essa razão, este julgamento se lhes aproveita tal e qual. Ambos vivenciam a realidade frequente de renúncia a projetos pessoais, prejuízo profissional, econômico e previdenciário, frustrações, doenças físicas e psíquicas, conflitos familiares e impactos negativos na qualidade de vida e no trabalho do pessoal diplomático. A dificuldade óbvia de conseguirem a mesma mobilidade profissional no espaço que o parceiro
faz com que cônjuges e companheiros se vejam compelidos a abandonar ou a prejudicar fortemente a própria carreira e aspirações profissionais, quando optem por acompanhar seus respectivos parceiros. Ainda aqueles que decidam por manter-se em suas carreiras públicas sofrem as consequências do nefasto afastamento familiar, intensificado pelo fato de que o distanciamento físico, que o deslocamento ao exterior provoca, pode se estender por longos períodos. Esse ônus recai sobre cônjuges e companheiros, assim como sobre os próprios diplomatas e demais membros da família, mas não o faz de forma igual. As esposas dos diplomatas, como são conhecidas diplomatic wives, com frequência acompanham seus maridos ao redor do mundo, sem outra ocupação senão a de cuidar do lar e de eventuais filhos. Para que a escolha desse papel social se traduza em exercício de liberdade, é necessário superar essa dualidade da construção social, segundo a qual desejos, preferências, ações e escolhas são tão socialmente construídos quanto as condições externas que os restringem ou viabilizam. A expressão de Nancy Hirschman destaca: o sexismo é frequente nesse tipo de teoria da liberdade. Outra faceta sexista, ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, dessa liberdade de abdicar da carreira em prol da união da família, se verifica sob a perspectiva do agente do Serviço Exterior brasileiro. Ministro Luiz Fux, ao centro da mesa do plenário físico do abrange os STF. interesses e necessidades ADI de cada um dos 5355, requerente integrantes PGR. do núcleo familiar, o que se estende aos agentes da carreira diplomática, que se veem privados do convívio de seus parceiros e filhos quando optam por manter seus cargos no Brasil. A carreira diplomática ainda é desproporcionalmente masculina. Segundo dados oficiais do Ministério das Relações Exteriores, em 2019, ontem, 366 mulheres integram o quadro de diplomatas de Itamaraty, composto de 1.576 servidores homens. Longe, isso representa 23%, longe de retratar uma especial O plenário julga a constitucionalidade de lei que impede cônjuge de servidor do MRE e que também é funcionário público de exercer atividade compatível e remunerada no exterior. ADI 5355, requerente Procurador-Geral da República. Na distribuição dos papéis sociais entre homens e mulheres na família. É preciso reconhecer que a sociedade ainda resiste à abstenção dos homens de sua posição social e econômica para acompanhar a esposa, o que faz com que recaia sobre as mulheres que aspiram à carreira diplomática uma cruel escolha entre a família e a realização profissional, porque as mulheres também podem ser diplomatas e servirem no exterior. Ao se considerar o tempo médio para a graduação em nível superior, preparação para o concurso e subsequente curso de aperfeiçoamento para a ascensão na carreira, torna-se ainda mais evidente a injustiça que recai sobre as mulheres. Sobre o tema, são valiosas contribuições da filósofa política Susan Moller-Okin, que acabei de citar, da Universidade de Stanford, que alerta para a questão de como essa desigualdade se coloca na escolha profissional, mesmo antes do relacionamento. Essa expectativa ruim que as mulheres têm, mesmo antes do relacionamento, o que perpetua a relação de desigualdade. Diz ela, professora Susan Okin, mas os meninos não experimentam o dilema sobre o trabalho e a família que as meninas fazem ao enfrentar as escolhas cruciais para a sua educação, futuro, vida profissional, oportunidade e segurança econômica. Imagine uma menina que tem o sonho de ser diplomata, se ela se depara com essa regra
impeditiva. Quer dizer, essa escolha dela, essa liberdade é uma pseudo-liberdade. Quando as mulheres encaram um futuro fortemente influenciado pelas demandas sobre elas como esposa e, principalmente, como mães, é provável que embarque em campos tradicionalmente femininos de estudos ou em outros caminhos ocupacionais. Mas, se essas mulheres entram no trabalho administrativo de vendas ou de serviço, ou treinam para uma das profissões predominantemente femininas, como ensino ou enfermagem, elas estão indo não apenas para as horas relativamente mais flexíveis ou para uma maior substituição que a maioria desses empregos oferecem, mas também para salários muito mais baixos. E despejam a condição de trabalho, acima de tudo, bloqueando a mobilidade delas próprias. E a obra é a mesma já citada anteriormente. Já me encaminhando para o final, a discriminação indireta, ou mais especificamente, o No Sense Impact Doctrine, desenvolvida na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, principalmente a partir do caso Griggs versus Duke Power, considera irrelevante a existência ou não de um propósito discriminatório na norma, bastando para sua caracterização o impacto desproporcional que exerce sobre determinado grupo já estigmatizado, leia-se as mulheres, e, portanto, seu efeito de acirramento de práticas discriminatórias. Nos precedentes da Suprema Corte, a demonstração de necessidade do negócio pode mitigar o caráter discriminatório da norma, o que não se verifica no presente caso, diante da suficiência da compatibilidade exigida na regra geral. Ainda assim, a teoria do impacto desproporcional aplicada às relações de trabalho ainda permite ao autor indicar que haveria outra medida igualmente adequada ao atingimento dos fins buscados pela prática discriminatória e que, em contrapartida, geraria nenhum ou menos impacto sobre grupos vulneráveis. Essas mulheres poderiam exercer essas atividades não diplomáticas a que eu me referi, e isso é destacado pelo professor Wallace Corbo num estudo específico sobre a discriminação indireta. Rio de Janeiro, 2017, Lumen Iuris. É sabido que o princípio da igualdade não se exaure na abstenção de discriminar. Quando o preconceito é insidioso, o dever de promover a igualdade material demanda interpretações ativas que rompam com o paradigma vigente. Por essa razão, a alegação de que os direitos e os benefícios previstos na legislação do serviço exterior estendem-se a todos os servidores, indistintamente, independentemente do gênero, na constante busca do Estado brasileiro em garantir a isonomia e a igualdade de gênero na administração pública, exposta pela consultoria da União em seu parecer, oculta uma face cruel da discriminação, que, sob as vestes da igualdade formal, perpetua em pauta ADI 5355, requerente PGR. Verifica-se Quem assim vota é o ministro relator, ministro Luiz Fux, presidente do STF. Na licença para acompanhamento de cônjuges no exterior, o dispositivo subexamine atenta contra a proteção constitucional à família e hostiliza a participação feminina em cargos diplomáticos, ao lhe impor um custo social que ainda não recai sobre os homens em idêntica situação. Por fim, abordo rapidamente o exercício provisório como instrumento para a realização profissional e a contribuição ao serviço público e, mais uma vez, a violação notória do artigo 69 da Lei 11.440 aos valores sociais do trabalho e a eficiência da administração pública. O direito social ao trabalho, consagrado na Constituição Federal,
nos seus artigos 1º, inciso 4, 6º, 7º, inciso 20º e 170, constitui, a um só tempo, elemento fundamental da identidade e da dignidade humanas, ao permitir a realização pessoal plena do sujeito conquanto indivíduo e o pertencimento a um grupo. Caráter instrumental a viabilizar, pela retribuição pecuniária, o gozo de outros direitos básicos e natureza pública de integração socioeconômica, ao atribuir ao trabalhador um papel ativo no desenvolvimento nacional. A inserção no direito social do trabalho, como fundamento da República Federativa do Brasil, juntamente com o valor social da livre iniciativa, no artigo 1º, inciso 4 da Constituição, revela-o como princípio político constitucionalmente conformador, ao explicitar ao legislador e aos intérpretes a valoração das políticas julga constitucionalidade de lei que impede o cônjuge de servidor do MRE e que também é funcionário público de executar atividades compatíveis e remunerada no exterior. ADI 5355, requerente PGR. De 1988, edição Malheiros. A valorização do trabalho humano pelo texto constitucional vai muito além da correspondente retribuição pecuniária, aspecto sabidamente essencial dessa dignificação. Por essa razão, os benefícios pagos aos agentes do Serviço Exterior Brasileiro, com vistas a mitigar os prejuízos financeiros decorrentes da impossibilidade de trabalho do cônjuge no exterior ou do afastamento do agente de sua família, efetivamente não tem o condão de neutralizar a ofensa ao princípio do valor social do trabalho. A inserção de imigrantes e expatriados no mercado de trabalho já é naturalmente muito difícil em razão das diferenças linguísticas e culturais. Recentemente, com a crise migratória e econômica na Europa e em outros continentes, o discurso xenófobo tem ganhado novos adeptos. No caso de dependentes dos integrantes do corpo diplomático, o exercício de atividade remunerada em países estrangeiros é somente autorizado mediante celebração de acordo bilateral entre esses países e o Brasil, o que ainda se encontra em alguns poucos países. Então, vejo a dificuldade que será encontrar um trabalho extra-serviço brasileiro no exterior, e que são totalmente compatíveis. Dentre os mais de aproximadamente 50, são os países que atualmente possuem acordos vigentes sobre essa atividade remunerada de dependentes de integrantes do corpo diplomático brasileiro, consoante as próprias informações do Sistema de Atos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores, Concórdia. Somam-se ainda a necessidade de autorização prévia específica da administração pública para o exercício da função pleiteada, mesmo estando o servidor licenciado em razão do dispositivo na Lei de Conflito de Interesses, Lei 12.813, e as dificuldades burocráticas para a revalidação de diploma exigível para o exercício de algumas profissões. Assim, ainda que se trate de servidores públicos aprovados em concursos públicos e com experiência de trabalho, o exercício de qualquer atividade profissional dos cônjuges e companheiros de agentes do serviço exterior torna-se bastante difícil. A possibilidade de aproveitamento dos cônjuges e companheiros do serviço do Ministério das Relações Exteriores não atende apenas ao interesse pessoal destes, mas promove também vantagens para o serviço público, aumentando a eficiência administrativa. Isso porque torna ambas as carreiras mais atrativas, tanto a diplomática quanto o serviço público, o que pode resultar em mais e melhores candidatos disputando as já concorridas vagas.
No caso dos servidores, a medida gera menor quantidade de exonerações por motivos familiares. Indiretamente, melhor desempenho dos servidores motivados por satisfação geral proporcionada pela própria proximidade da família. Isso porque, diferentemente da licença sem remuneração, o exercício provisório ainda permite a progressão funcional do servidor e a contagem de tempo de serviço para o servidor e, consequentemente, a aposentadoria. Nós mesmos, diante de escolhas trágicas, como é importante voltarmos para os nossos lares e encontrarmos a nossa família para dividirmos as nossas aflições e sentimentos. No caso dos diplomatas, a medida pode resultar em menor número de rejeição de postos externos, maior interesse na lotação em postos menos atraentes, menor frequência de ausência e licença de servidores por motivos familiares e, sobretudo, maior inserção das mulheres nesse setor, à luz dos números ínfimos que eu me referi. Há possíveis retornos positivos na medida também quanto à efetividade da atividade diplomática. Vejo que a presença de mulheres em negociações de paz, isso é uma pesquisa interessante, aumenta em 20% a probabilidade de acordos durarem pelo menos 2 anos e em 35% a probabilidade que durem mais de 15 anos. Então, uma diplomata mulher tem essa habilidade, segundo as pesquisas realizadas. É o que revelam dados estatísticos como aqueles constantes do Estudo Global de 2015, segundo veicula o canal oficial do Ministério das Relações Exteriores. O aumento da participação de mulheres diplomatas em processos relacionados à paz e à segurança internacional corresponde a um dos objetivos do Plano Nacional de Ação do Brasil. Então, por todos esses motivos, eu conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgo procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei 11.440, de 2006, e é como voto. Eu pergunto aos eminentes pares se, tendo em vista o adiantado da hora e a duração do voto, que não é da minha característica, mas entendi por bem esmiuçar em razão do tema, se nós faremos Ministro agora, Luiz então, Fux, presidente do STF e relator então, do vamos feito. fazer um intervalo de 30 minutos, segundo o tempo regimental, e depois voltaremos para acolher o voto de Suas Excelências, os ministros, na ordem de votação. Então, suspendo a sessão pelo tempo regimental.